Na meia-noite de 20 de dezembro de 1989, as primeiras bombas e mísseis acordaram toda a cidade do Panamá, porque havia começado a invasão americana em solo panamenho com o objetivo de capturar Manuel Noriega e acabar com seu governo. Embora o presidente dos Estados Unidos daquela época, George Bush pai, tivesse afirmado que o motivo da invasão era proteger as vidas americanas no Panamá, assim como o de capturar Noriega por relevantes acusações de narcotráfico. A verdade é que há muito mais história para contar por trás dos verdadeiros motivos do conflito. Aqui é Reinaldo Carrillo e bem-vindos à Nova Enciclopédia. A invasão foi o desfecho de uma série de eventos prévios de longa data. E devemos falar sobre Manuel Noriega. Noriega foi um militar de carreira e um importante aliado da CIA. Sim, um importantíssimo aliado dos Estados Unidos na sua luta contra a insurgência comunista na América Central. Durante o governo militar liderado pelo panamenho Rijos, que se instala no Panamá no poder em 1968, Noriega consegue ascender rapidamente a chefe da inteligência militar. Nessa posição, como chefe da inteligência panamenha, ele se torna um valioso ativo da CIA em toda a região. No início da década de 70, Noriega permite que se instalem postos americanos no Panamá para interceptar e espionar conversas. Permite a utilização do país como base para ajudar as forças contra-insurgentes e que seja usado como uma via livre para o tráfico de armas, que ajuda a enfrentar as guerrilhas em El Salvador e na Nicarágua. Por outro lado, também foi a partir dos anos 70 que Noriega entrou no negócio do narcotráfico. Como chefe da inteligência panamenha e protegido da CIA, ele usa toda a sua influência para que o Panamá se torne um local de passagem livre para a droga que é traficada da América Central e do Sul, para o Norte e para a Europa. E o governo americano sabia disso muito bem. Oficiais da Administração de Fiscalização de Drogas e de outras agências de segurança haviam alertado sobre as operações ilegais em Noriega. No entanto, o panamenho era um agente muito valioso para a inteligência norte-americana e, apesar disso, continuaram a apoiá-lo. Para entendermos o caminho para a invasão americana no Panamá, é muito importante destacar, em primeiro lugar, que os Estados Unidos, há muito tempo, têm uma forte influência política e econômica na região centro-americana. E em segundo lugar, mas não menos importante, no caso do Panamá, é muito fundamental que tenhamos em mente que os Estados Unidos não tinham apenas um aliado político nesta zona, mas tinham o controle de um espaço de infinita importância para o qual não podemos compreender esta história, que é o Canal do Panamá. Desde a era colonial, já havia consciência do grande potencial que este espaço tinha, que conectava o Mar do Caribe e o Oceano Pacífico. Durante o século XIX, o território panamenho ainda fazia parte da Colômbia, e países como a França haviam tentado sem sucesso construir um canal nesta região. No entanto, os Estados Unidos da América apoiaram setores do Panamá que queriam se separar da Colômbia, e de fato isso aconteceu, em 1903. Quando o Panamá declarou sua independência, os Estados Unidos da América foram um dos primeiros a reconhecer o novo país como uma nação soberana. E imediatamente consegue firmar, com o aval das elites panamenhas, um tratado muito importante que concedeu aos Estados Unidos da América os direitos plenos para construir um canal no istmo do Panamá, bem como direitos perpétuos para administrar o canal quando já estivesse totalmente construído e operacional. Este documento foi chamado de Tratado Aibunal-Varilla. Além disso, o controle total do Canal do Panamá implicava estabelecer bases militares americanas no país. Assim como a criação da chamada Zona do Canal, um território de 8 quilômetros dentro do Panamá, mas pertencente aos Estados Unidos, que incluía o próprio canal e as terras, águas e espaços aéreos circundantes ao canal. O canal foi inaugurado em 1914 e desde então esteve sob controle absoluto dos Estados Unidos. Agora, já desde os anos 30, este tratado começa a ser duramente questionado por setores políticos do Panamá. A rejeição ao controle total dos Estados Unidos da América sobre o canal cresceu com o tempo, resultando em conflitos como o de 9 de janeiro de 1964, uma multidão de estudantes panamenhos se dirige à escola secundária de Balboa, localizada na zona do canal.
para remover a bandeira americana e hastear a bandeira panamenha. Isso gerou confrontos de tiros entre os manifestantes e os militares americanos, deixando dezenas de pessoas mortas, o que causou, é claro, uma grande comoção internacional. Este fato é hoje comemorado no Panamá como o Dia dos Mártires, e provocou naquela época, entre outras coisas, a ruptura das relações entre Panamá e Estados Unidos, e deu início a um processo de negociações desde 1970, que culminou com os tratados Torrijos-Carter em 1977 Meeting. Isso é essencial para entender a questão da invasão, pois neste tratado, Panamá e Estados Unidos concordam. A entrega ao Panamá do território ao redor do canal para 1979, bem como a entrega da administração do canal a cidadãos panamenhos. Para o início de 1990, como passo prévio para a devolução total do canal ao Panamá, para dezembro de 1999. Este tratado também legalizava temporariamente as bases militares americanas em território panamenho, mas quando o tratado expirasse, estas deveriam ser fechadas e todos os soldados americanos deveriam partir. Tudo isso também em troca de que o governo militar panamenho adotasse uma espécie de abertura democrática. Por aqui, vocês podem começar a ter uma ideia das tensões que existiam entre ambos os países há bastante tempo. Voltando a Noriega, apesar de ele ser um importante aliado dos norte-americanos, ele fez parte, junto com Torrijos, desses tratados que concediam soberania aos panamenhos sobre o canal. Nos Estados Unidos da América, os republicanos não aprovaram a assinatura desse tratado pelo governo democrata de Carter e o consideraram como um grande retrocesso geopolítico. Em 1980, o republicano Ronald Reagan assume a presidência dos Estados Unidos e grupos de interesse começaram a pressionar para que o Tratado de Torrijos-Carter fosse revogado e para que novas concessões fossem concedidas aos norte-americanos sobre o canal. Isso também é essencial, lembrem-se disso mais tarde. No início dos anos 80, o tráfico de drogas florescia, trazendo desafios geopolíticos para os Estados Unidos da América, mas também os conflitos civis com a insurgência de esquerda que estava nesta região, que estava cada vez mais agressiva. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia na Colômbia, o Frente Sandinista de Libertação Nacional na Nicarágua, o Frente Farabundo Martí para a Libertação Nacional em El Salvador e o Exército Guerrilheiro dos Pobres na Guatemala. Nesse cenário, por enquanto, os norte-americanos não podiam ir tão contra o Panamá, que era seu aliado mais importante na região centro-americana neste momento. Pois bem, desde o começo dos anos 80, um relatório feito pela própria Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos declara que Noriega tem controle sobre as atividades relacionadas às drogas e à lavagem de dinheiro na região centro-americana. Noriega fazia isso por meio de um grupo de associados próximos no exército panamenho. O governo americano sabia muito bem com quem estava lidando e, apesar disso, continuava apoiando e até mesmo permitindo ou promovendo sua acumulação de poder no Panamá. George Bush, pai, quando diretor da CIA, se reuniu várias vezes com Noriega. No entanto, tudo isso começa a mudar quando Noriega começou a se distanciar dos Estados Unidos. Torrijos, líder do regime militar do Panamá, morre em 1981 e 1983. Noriega assume como comandante em chefe da Guarda Nacional. Em 1984, após 16 anos sem eleições, Nicolás Ardito Barleta foi eleito presidente do Panamá. Agora, de acordo com vários analistas, tudo isso era uma fachada. Quem governava o país de fato era Noriega e seus militares. Nesse mesmo ano, Noriega exige e consegue o fechamento da Escola das Américas, que estava no Panamá, que era um espaço-chave de influência militar dos Estados Unidos naquele país. O que começa a agravar novamente as já tensas relações com a potência norte-americana. Por sua vez, Noriega exercia seu comando de forma autoritária, e sua imagem para o exterior começava a se deteriorar. Ele perseguia e exilava dissidentes, os meios de comunicação que não podia comprar, fechava e qualquer protesto era duramente abatido. A abertura democrática acordada pelo Panamá havia estagnado completamente. Como eu comentei anteriormente, durante esses mesmos anos, Reagan e posteriormente Bush, pai, começaram a fazer novas exigências ao governo panamenho.
que inclusive contemplavam a renegociação da transferência da administração do canal, que havia sido programada para 1990. Noriega recusa-se a atender às exigências dos Estados Unidos da América, o que começa a preocupar o país norte-americano, pois parecia que Noriega já não prestava contas a eles. Nesse sentido, desde 1985, grupos políticos norte-americanos começaram a pedir que se buscassem formas de removê-lo do poder. Mas atores como o diretor da CIA, por exemplo, continuavam defendendo Noriega. Em 1985, Noriega ordena o assassinato de Hugo Espadafora, um político extremamente crítico à sua gestão do governo. E também acaba com uma tentativa de golpe que foi liderada por Roberto Dias Herrera, um militar de alto escalão que havia denunciado as ações de Noriega durante os últimos anos. Os Estados Unidos da América começam a exigir mudanças no governo panamenho, e Noriega reage negativamente. Todos esses fatores, a preocupação dos Estados Unidos com a falta de controle sobre Noriega, a má imagem que seu aliado centro-americano autoritário dava para o resto do mundo. Além disso, o ditador panamenho tinha muitas informações sobre as ações da CIA e, acima de tudo, o conflito latente em torno do Canal do Panamá. Todos esses fatores culminaram em um novo estado de conflito aberto entre os dois países. O governo americano decide romper relações comerciais com o Panamá, aplicar sanções sobre esse país, e a CIA finalmente parou de pagar a Noriega pela sua informação. Desde 1986, os tribunais federais de Miami e Tampa começaram a trabalhar nas ordens de captura contra Noriega por acusações de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. E o presidente Ronald Reagan utiliza essas acusações como uma ferramenta para negociar com Noriega para que ele renuncie em troca de que essas condenações sejam esquecidas. Em fevereiro de 1988, Tampa e Miami apresentam acusações formais de tráfico de drogas contra Noriega. E como resultado disso, o então presidente do Panamá, chamado Eric Del Valle, decide destituir Noriega como chefe das forças de defesa. Porém, a Assembleia de Representantes do Panamá e Noriega discordaram, e usa o poder que tem no exército para desconhecer Del Valle como presidente, que acaba fugindo para os Estados Unidos para se proteger. Em seguida, foi nomeado Manuel Solis Palma, aliado do general Noriega e ministro da Educação, como ministro encarregado da presidência do Panamá. Os Estados Unidos começaram um bloqueio aberto contra o governo leal aos militares panamenhos, o que causa uma crise econômica, chegando até ao congelamento dos bancos para evitar a fuga de capitais. Estamos diante dos últimos fatos que detonaram a invasão. Em maio de 1989 são realizadas novas eleições no Panamá. O candidato da oposição, Guillermo Endara, enfrentava Carlos Duque, neo-candidato de Noriega. A oposição supostamente ganhou essas eleições, mas Noriega ordenou a suspensão das eleições, alegando interferência estrangeira no processo. Neste cenário, os Estados Unidos da América anunciam que reconhecerão Guillermo Endara, opositor de Noriega, como presidente. No entanto, o Conselho de Estado do Panamá nomeia o controlador Francisco Rodrigues como presidente provisório até que novas eleições sejam realizadas. Nos dias seguintes, as forças paramilitares de Noriega, os chamados Batalhões da Dignidade, atacaram um protesto que era liderado pelos candidatos opositores que alegavam fraude. Nesse protesto, vários manifestantes ficaram gravemente feridos, incluindo o candidato a vice-presidente Guillermo Ford. As imagens dessa repressão circularam pelo mundo todo, e o recém-eleito George Bush, pai, com quem Noriega havia tido vários contatos anos antes, usou essas mesmas imagens para alertar o mundo sobre o que estava acontecendo no Panamá. Os Estados Unidos aplicam novas sanções econômicas contra o Panamá, e as relações se romperam completamente. A invasão já estava posta à mesa. Nas semanas anteriores, a 20 de dezembro, a situação se radicalizou e o Panamá já estava em estado de guerra com os Estados Unidos da América. Noriega se tornava cada vez mais violento e recusava negociações. Em 3 de outubro, militares panamenhos apoiados pelos Estados Unidos da América tentaram, sem sucesso, um golpe de Estado contra Noriega. Depois, em 15 de dezembro de 1989, a Assembleia Legislativa concede poderes especiais a Noriega, nomeando os chefes do gabinete de guerra, enquanto declaravam a República do Panamá formalmente em estado de guerra contra os Estados Unidos.
Washington afirmava que as tropas civis e americanas estavam sendo ameaçadas pelo governo panamenho, embora há meses o exército americano já estivesse preparando o ataque. 2 incidentes, segundo Bush, acabaram por detonar a invasão. No dia 16 de dezembro, 4 membros do pessoal americano foram detidos em um posto de controle no bairro El Chorrillo, da cidade do Panamá. Em um fato confuso ainda não totalmente esclarecido. Um dos 4 detidos, o primeiro-tenente Roberto Paz, da Marinha dos Estados Unidos, foi assassinado com um tiro na cabeça. Uma testemunha afirmou que Paz agiu um pouco irreverente com os militares panamenhos, que depois empurraram o tenente e então um tiro tirou sua vida. Mas por outro lado, o Pentágono afirmou que os soldados americanos estavam perdidos e que estavam desarmados. Embora essas declarações vão contra os depoimentos apresentados pelas testemunhas que viviam na área, e o segundo gatilho é que o tenente Adam Curtis e sua esposa Bonnie também foram presos e supostamente maltratados pelas forças panamenhas. Depois disso, a Operação Causa Justa, como foi chamada pelos americanos, começou na madrugada de 20 de dezembro de 1989, com bombardeios a locais estratégicos das Forças de Defesa do Panamá, especialmente a comandância que estava localizada no bairro do Chorrillo, que foi completamente arrasado, com o fogo americano, deixando importantes baixas de civis inocentes. Nas horas seguintes, as tropas do exército americano tomaram outros pontos-chave, em meio a intensos combates em áreas urbanas e habitadas. As forças Sea, Air and Land Teams encarregaram-se de destruir veículos e o avião privado de Noriega para evitar que ele escapasse. Os combates continuaram durante todo aquele 20 de dezembro e dias subsequentes. Diante deste desastre que acontecia na capital, houve saques e violência nas ruas. Além disso, ocorreram tiroteios e escaramuças entre as forças americanas e panamenhas. Mas apesar do cerco das forças norte-americanas, Noriega consegue se esquivar e se abriga na Nunciatura Apostólica, 24 de dezembro. E lá ele foi cercado pelo exército americano que, com alto-falantes e tocando rock em alto volume, atormentou Noriega e toda a sede do núncio. Até o 3 de janeiro de 1990, quando o ditador decide se entregar. Deve-se notar que esse processo custou a vida de civis inocentes. Números oficiais americanos falam de 202 baixas civis. O número oficial panamenho indica que houve entre 472 e 500 baixas civis, e organizações de direitos humanos afirmam que as baixas ultrapassam o milhar de civis assassinados. Por exemplo, a Associação dos Caídos de 20 de dezembro de 1989 afirma que houve pelo menos 4.000 baixas inocentes. A história se molda à visão e aos interesses de quem a conta. A versão oficial americana busca justificar a invasão como um ato para proteger os cidadãos e os militares norte-americanos que estavam no Panamá, assim como para derrubar o ditador narcotraficante Noriega, em nome da democracia e em nome da legalidade. No entanto, não se deve perder de vista que Noriega era um importante ativo da CIA e um governante de um país muito chave para os Estados Unidos, especialmente pelo Canal do Panamá, e que este governante havia deixado de ser funcional ao governo americano e tinha consigo importantes segredos. Além disso, após a invasão, os Estados Unidos da América garantiram que um governo aliado assumisse o controle do Panamá, mantendo assim um relevante controle geoestratégico na região. Por outro lado, a invasão também depôs 21 anos e que no Panamá gerou-se um processo de prosperidade econômica ao lado de seu mais importante parceiro comercial. Obrigado por assistirem. Apoiem-nos comentando, se inscrevendo e dando likes.